preciso falar sobre algo que ninguém na igreja vai te dizer. Não porque seja proibido, mas porque é muito difícil. Porque mexe num lugar que a maioria das pessoas religiosas protege com muita força. É o lugar da fé. Você é uma mulher cristã, assim como eu. Você ora, você jejua, você intercede, você acredita com toda a sua força que Deus pode restaurar o seu casamento, que Ele pode salvar o seu filho, pode mudar o seu marido. E isso é lindo, é genuíno, é real. E eu acredito muito nisso também. Mas existe uma coisa muito específica que muitas mulheres cristãs fazem achando que é fé, achando que é uma virtude, achando que Deus está pedindo, entende? E essa coisa, sem que elas percebam, está prendendo o dependente exatamente onde ele está. E não é por falta de amor, não é por falta de fé, mas porque ninguém nunca explicou a diferença entre a fé que liberta e a fé que aprisiona. E hoje eu quero te mostrar isso. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta cristã, psicanalista clínica e eu sou especialista em codependência. E eu falo sobre fé não como quem estudou o assunto de fora, mas como quem viveu na pele a distorção da fé por dentro. Eu fui a mulher que orou por anos pedindo que Deus mudasse o meu marido, que intercedeu com toda a intensidade que uma cristã consegue reunir, que acreditou que suportar era virtude, que ficar era fidelidade e que cobrir era uma proteção. E um dia, num processo muito longo e doloroso e ao mesmo tempo libertador, eu entendi que a parte do que eu chamava de fé era, na verdade, codependência. Claro, vestida com uma roupa de virtude cristã. E esse entendimento mudou tudo, não só na minha vida, mas na vida do meu marido também. Antes de falar sobre o erro específico, eu preciso te mostrar por que essa mistura ela acontece. A fé cristã, ela tem valores profundos, bonitos, que é perseverança, fidelidade, intercessão, amor incondicional, esperança que não se rende. A codependência tem comportamentos que se parecem com esses valores do lado de fora, mas tem motivações completamente diferentes por dentro. Perseverança ou medo de soltar? Fidelidade ou terror de ficar sozinha? Intercessão ou tentativa de controlar o resultado através da oração? Amor incondicional ou incapacidade de estabelecer limites? A esperança que não rende ou a negação de uma realidade? As duas coisas parecem muito iguais por fora, mas por dentro são completamente diferentes. E o problema é que, em uma cultura cristã, esses comportamentos codependentes recebem aprovação, recebem até elogio. As pessoas da igreja olham você e dizem: nossa, que mulher de fé, que esposa fiel, que mãe guerreira. E isso é um reforço externo, torna ainda mais difícil de enxergar onde a fé termina e onde a codependência começa. Porque ninguém questiona que o que está sendo elogiado. Agora vamos ao erro. É um erro central que eu vejo em quase todas as mulheres cristãs que chegam até mim. O erro é este: é confundir suportar com fé. A teologia do suportar, do aguentar, do Deus não dá um fardo maior do que pode carregar, do a mulher virtuosa não desiste, do a sua fé vai mover montanhas se você não desistir. E essas frases ditas com boa intenção, claro, fundamentadas em versículos reais da Bíblia, criam em mulheres cristãs uma crença devastadora, que a medida da fé é a medida do sofrimento suportado em silêncio. Que se você está sofrendo muito e mesmo assim continua, isso é fé. Que se você impõe um limite, isso é fraqueza ou falta de amor. E que se você para de cobrir, de pagar, de proteger, você está abandonando quem deveria salvar. Então, a mulher cristã, ela aguenta.
e aguenta. E como aguenta. E o dependente, consciente ou não, aprende que pode continuar, porque há sempre um alguém do lado cobrindo as consequências em nome de Deus. E aqui está a coisa mais dolorosa que eu já precisei dizer em uma sessão e que eu vou dizer agora para você. O suportar em silêncio não é fé, é enabling, é como um verniz espiritual, é facilitação com a cara bonita. E eu não estou dizendo que a sua fé ela é falsa. Eu estou dizendo que o que você foi ensinada a fazer com essa fé está funcionando contra o que você está orando. Você ora para que ele mude e, ao mesmo tempo, remove os obstáculos que poderiam levá-lo à mudança. Você pede a Deus que o salve e, ao mesmo tempo, salva ele das consequências que Deus talvez já esteja usando para chegar até ele. A fé real não remove os espinhos do caminho do outro. Às vezes, a fé real é ter a coragem de deixar os espinhos onde eles estão e confiar que Deus sabe o que está falando e está fazendo com eles. Neste bloco, eu quero te mostrar algo que talvez ninguém tenha te mostrado na igreja. A Bíblia não te chama para sacrificar até desaparecer. Gálatas 6:2 ele diz: levai os fardos um dos outros. Mas no versículo 5 do mesmo capítulo diz: porque cada um levará a sua própria carga. Os dois versículos estão no mesmo capítulo, lado a lado. Porque existe uma diferença entre ajudar alguém a carregar um peso mais pesado e a carregar o peso que é para o outro carregar, que é responsabilidade do outro. Há fardos que são para compartilhar e há cargas que cada um precisa carregar sozinho. E a maior armadilha da mulher cristã codependente é carregar a carga do outro, achando que está cumprindo Gálatas 6:2, quando na verdade está impedindo que o outro cumpra o versículo 5. Quando você carrega a carga do dependente, paga as consequências, cobre os erros, protege das responsabilidades, você está tirando dele o peso que poderia ser o instrumento de Deus para a transformação dele. Não por crueldade, mas por amor, por fé mal direcionada. E tem mais. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Guardar o coração não é se fechar, é se proteger. É reconhecer que você tem responsabilidade sobre a sua própria saúde emocional e espiritual. A Bíblia não te pede que você se destrua em nome do outro. Ela te pede que você cuide do que foi colocado sob a sua responsabilidade. E você está sobre a sua própria responsabilidade. Eu sei que o que estou falando aqui pode estar até chacoalhando coisas que você construiu ao longo desses anos. Crenças profundas sobre o que significa ser uma boa cristã, uma boa esposa, uma boa mãe. Mas é exatamente por isso que eu escrevi o e-book Resgate a Sua Essência. Ele não é um livro de autoajuda superficial, é um processo de reconstrução da sua identidade. Quem você é além do papel que você ocupa neste momento. Quem você é diante de Deus e não somente diante das pessoas que precisam de você. Ele está na descrição deste vídeo com o cupom YT25OFF, que te garante 25% de desconto. Agora eu quero te mostrar como é a fé que liberta, porque não basta desconstruir, você precisa saber o que construir neste lugar. Existe uma fé que aprisiona e existe a fé que liberta. E elas parecem completamente diferentes quando você aprende a distingui-las. A fé que aprisiona, ela assim, você ora pedindo que Deus mude o outro, suporta o insuportável achando que é virtude, remove as consequências do caminho do dependente, usa o amor como uma justificativa para não ter limite e confunde presença com cumplicidade. Chama
de intercessão, o que é, na verdade, uma tentativa de controle através da oração. Agora, a fé que liberta, a gente ora pedindo que Deus mude a nós mesmas. A gente reconhece o que está na nossa responsabilidade e o que não está. Confiamos que Deus pode usar as consequências como instrumentos e não removemos as dificuldades. Temos limites, não por falta de amor, mas por respeito à responsabilidade que é do outro. Nós entendemos que amar alguém não significa carregar o que é dele. E intercedemos com as mãos abertas, não com as mãos segurando o resultado. E eu quero te dar a imagem que ficou comigo quando eu entendi isso. Imagine uma mãe que vê o filho aprendendo a andar. Sim, ele cai. E ela pode fazer duas coisas nesse momento. Ela pode correr para pegar antes que ele caia e evitar a dor e garantir que ele nunca se machuque, ou ficar por perto, pronta para ajudar se a queda for mais grave. Mas deixar ele cair, para que ele sinta o chão, para que ele aprenda com a queda. Porque o equilíbrio não se aprende sem a experiência do desequilíbrio. Entenderam? A segunda mãe não está sendo cruel, ela está sendo sábia. A fé que liberta não é uma ausência de amor, é um amor com sabedoria. É confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo com os espinhos que você tanto quer remover. É ter coragem de soltar e continuar orando enquanto solta. Porque orar com as mãos abertas é muito mais difícil do que orar apertando, mas é a única oração que realmente confia. E conta aqui nos comentários, alguma vez alguém na vida religiosa te disse que você precisava de limites? Ou a mensagem que você recebeu foi sempre de suportar, aguentar e de ficar? Eu quero saber, porque essa conversa precisa chegar dentro das igrejas e ela começa aqui, em um comentário como o seu. E se esse vídeo ele tocou algo real aí dentro, eu tenho certeza de que tocou, compartilha com alguém que está vivendo isso neste momento, com uma amiga que está na igreja orando enquanto cobre tudo, com a mãe que aguenta em silêncio achando que é fé. E essa mensagem, ela precisa sim chegar até essas mulheres. E o próximo passo concreto está aqui na descrição, agora, na tela. A aula Como Lidar com o Dependente Compulsivo. Ela é gratuita e começa, é por onde você pode começar. Te vejo lá. Mas lembre-se, você não nasceu para viver errando, achando que é fé. Você nasceu para ser brava.